que as coisas não... É porque a gente trabalhava muito, tinha muita coisa para fazer, né, e várias atividades. Esses períodos de quarentena aí mostraram que talvez a nossa tese esteja um pouco furada quanto a isso. Mas, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia nesse instante, no Salmo 23. Salmo 23. Antes da gente ler o texto bíblico, gostaria que nós estivéssemos orando pela família da nossa irmã Natiele. Natiele, algum tempo atrás, ela esteve enferma com o Covid. E agora os pais dela foram contaminados. Eu conheço o Antônio foi meu aluno no IBA. Hoje ele está internado. E a mãe dela também foi internada. E, sem dúvida, essas coisas geram uma expectativa, um certo medo no nosso coração, e que é algo absolutamente comum que assim aconteça. Sejamos orando pela vida do Antônio, da sua esposa, orando também pela vida da dona Dalva, que é a nossa irmã, mãe do nosso diácono Lindalvo. Deus abençoe a vida dela, e por todos aqueles que estão ainda se convalescendo. Eu falei com o Lucivaldo ontem, graças a Deus ele e a família dele estão super bem. Falaram que viriam hoje aqui, talvez venham à noite ou aconteceu algum imprevisto, mas já estão bem, já estão fora da quarentena. Então Deus tem sido muito generoso conosco, principalmente na nossa igreja. Não significa que nós não tenhamos pego este vírus, na verdade este vírus nos tenha pego, não é? Por enquanto eu ainda não o peguei e nem ele me pegou, mas essas coisas podem acontecer. E Deus tem mostrado a sua graça sobre a nossa vida. Quero lembrar também de orar pela vida do seu Luiz, que é o pai do nosso irmão Adrianinho, que ainda encontra-se na UTI do Hospital do Câncer, para que Deus também esteja afofando, visitando a vida desses irmãos e fazendo coisas extraordinárias como só Deus está acostumado a fazer e mais ninguém, não é? Então vamos ter uma palavra de oração nesse momento, suplicando ao nosso Deus, e suplicando ao nosso Deus pelo governador do estado, que esteve doente esses dias, e a Bíblia nos manda orar pelas nossas autoridades, e assim sucessivamente, ok? Eu vou pedir para que o Aildo nos conduza a Deus nessa oração, nesse instante. O Senhor é quem conduz todas as coisas estão na mão do Senhor, e sabemos que tudo que acontece é conforme a sua vontade. Por isso, ó Deus, a nossa confiança está no Senhor, e colocamos diante do Senhor os irmãos que estão enfermos, ó Pai, sabendo que o Senhor é o Deus que nos dá a saúde, nos dá a cura, e a quem recorremos todos os momentos. Também peço ao Senhor que esteja com os nossos governantes, aqueles que estão enfermos, que o Senhor também cuida da vida, da saúde deles, e que neste momento de enfermidade também eles possam reconhecer a verdadeira grandeza do Senhor, o Senhor que é poderoso. Fala conosco nesta manhã através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Abriram a Bíblia no Salmo 23? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos ter mais uma palavra de oração. Abençoa, Deus, a tua palavra, que ela nos edifique na manhã deste dia, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a ti, Senhor meu, rocha minha e redentor meu, no nome de Jesus. Amém. Quando Deus é por nós, quando Deus é pelo seu povo, quem é e o que é que pode ser obstáculo e impedimento na vida do seu povo? Se Deus é por nós, disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 30, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é um dos aspectos importantes da vida deste salmo, porque eu creio que ele tenha sido escrito exatamente como um hino de gratidão e de louvor a Deus por todas as coisas que Deus fez e amparou o rei Davi em épocas e em momentos muito difíceis. Esse salmo é um salmo, vamos dizer assim, bem conhecido, né? Provavelmente alguns de vocês o sabem de cor e salteado. Mas ele não pode ser usado simplesmente como uma palavra mágica. Existe dentro dele conteúdo profundo de ensinamento para o nosso coração, e que somente quando nós, pela graça de Deus, somos quebrantados pelo Espírito, é que nós conseguimos dar ouvidos à verdade de Deus da forma com que ela tem que ser ouvida. Quando Deus é por seu povo, quando Deus é a favor do seu povo, ainda que obstáculos e dificuldades ocorram, nada delas, ou nenhuma delas, pode impedir o seu povo de caminhar e de fazer com que a glória de Deus resplandeça sobre a sua vida. Girolamo Savonarola, uma pessoa pouco conhecida e talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar. Ele nasceu em 1452 e morreu em 1498. Ele morreu jovem, cedo. Ele nasceu em Florença, estudou em Toulouse, porque ele fez parte da ordem dominicana, que foi uma ordem fundada lá pelos idos do século XIII, 1246, se eu não me engano. E ele estudou ali, este seminário, a estrutura teológica dele seguia os pensamentos agostinianos, e portanto Savonarola, ele acreditava na Escritura como verdade de Deus. Ele acreditava que somente por intermédio de Jesus Cristo o homem é salvo, que somente por intermédio de Jesus Cristo o homem pode ser mediado diante de Deus. Ele tinha algumas perspectivas bíblicas muito claras na mente dele já naquela época. E ele foi um dos grandes pregadores em Florença. Florença é uma cidade na Itália muito bonita. Você sobe no morro, tem uma estátua de Davi, que é uma réplica do que Michelangelo fez, mas quando você desce ali nos museus, você vai ver a escultura realmente feita por Michelangelo há séculos e séculos atrás. Portanto, é uma cidade muito voltada para a cultura, é uma cidade voltada para as questões que envolvem as coisas da história, da vida, porque por ali passaram homens grandiosos dos séculos passados e que foram envolvidos na arte, na cultura, na filosofia, e Savonarola foi um desses, só que nas questões teológicas. E ele pregou durante algum tempo naquela região, e ele foi preso porque ele pregava o Evangelho. Ele pregava a respeito de Jesus Cristo. Ele ensinava sobre a cruz e sobre a grandeza da glória de Cristo na redenção humana. Ele foi preso, foi torturado e foi morto. Olha, nós estamos falando de 1498. Poucos anos depois, cerca de 19, Lutero fixou as 95 teses lá no castelo de Wittenberg. Lutero, nessa época, já era vivo, porque ele nasceu em 1483. Nós vemos a efervescência das coisas acontecendo naquela região da Europa de forma muito intensa, por parte de homens que vieram antes de Lutero e antes de Calvino, mas que tinham um coração em Cristo e que gostavam de anunciar a glória de Cristo e pregar o seu evangelho às pessoas que estivessem à sua volta ali. E mesmo nesta época já estavam sofrendo risco de vida, e como aconteceu com Savonarola, que foi morto de forma impiedosa por seus algozes, pelo fato dele estar ali naquela região pregando e anunciando a Escritura.
Só que isso não impediu, não barrou a obra de Deus, e ela continuou se esparramando por toda aquela região da Europa. E nós vimos que a reforma protestante, ela foi fundamental, principalmente na região norte da Europa, porque a alta renascença, com os seus pensamentos iluministas, ou pré-iluministas e renascentistas, influenciaram profundamente o sul da Europa, onde os homens achavam que se bastavam. Enquanto que o norte da Europa voltou para a Escritura, voltou o coração para a palavra, e entendia que Jesus Cristo era o caminho, e era o único que poderia dar direção para a vida da igreja, para a vida do povo, e satisfazer a alma humana. Então nós temos duas regiões, uma envolvida dentro da perspectiva da auto-renascença, que achava que o homem se bastava, a outra que pela graça de Deus foi profundamente quebrantada pelo Evangelho e entendeu que sem Cristo, sem Deus, sem a verdade dele, o homem não era absolutamente nada. Portanto, aqui nós vemos homens que lançaram bases e que deram a sua vida por conta do Evangelho e da palavra de Deus, ainda que tivessem mortos e que morreram, a Escritura e a palavra de Deus continuam avançando por toda aquela região, alcançando corações de pessoas que futuramente foram grandes baluartes da fé ali. Por quê? Porque se Deus é por nós, ainda que nós enfrentemos momentos dos mais escabrosos, mais difíceis, que muitas vezes nós enfrentamos, jamais essas coisas são suficientes para nos impedir de continuar na caminhada, de manter fidelidade a Deus e de amá-lo de todo o coração. Ainda que os momentos sejam de conflito, de confronto, nos quais muitas e muitas vezes nós olhamos para a nossa história e não conseguimos ver alguma coisa que dê sentido lá na frente, parece que a luta é tão grande e que a gente não vai vencer nunca, com Cristo, com o pastor ao nosso lado, nós temos condições de passar por esses momentos dos mais difíceis que aqui e ali nós enfrentamos. Davi vivia isso. Ele escreve o Salmo 23 como um hino de louvor e de gratidão a Deus, relembrando as grandes coisas que Deus havia feito por ele. E a coisa mais extraordinária que Deus havia feito por ele foi colocar no coração dele que lá está o meu tesouro, lá aonde não há ouro, lá onde a glória de Deus é resplandecente sobre a vida e sobre o coração dos homens. O que aconteceu com Davi foi a grande motivação de que o coração dele estava voltado para a esperança no futuro. Nós cantamos uma música quase aqui, quase agora, lá está o meu tesouro. E é exatamente isso que gerenciou o coração deste homem nos momentos mais difíceis da sua vida. É aqui então ele escreve este salmo, um conteúdo que para mim é muito importante e significativo, para que a gente entenda que quando Deus é por nós, ainda que os momentos sejam difíceis, a gente consegue de fato e sem dúvida passar pelos impedimentos e pelas lutas desta vida. E por que isso acontece? Por que as coisas não se tornam empecilhos para nós, ainda que aparentemente são empecilhistas, são difíceis, são complicadas? Primeiro, porque o povo de Deus tem quem o sustente. O povo de Deus tem quem lhe dê descanso. O povo de Deus tem quem lhe dirige os passos por graça e por amor. Verso de 1 a 3, a Escritura diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor de quem? Por amor dele, por ele, pela graça dele, pela bondade dele. Os versos de 1 a 3, nós vemos os atos providenciais de Deus claramente presentes aqui. Nós vemos que Deus mantém a vida do seu povo, porque Ele sustenta as suas ovelhas, Ele dá o alimento para elas, Ele faz com que essas ovelhas descansem, encontrem um aprisco que seja saciável. Nós não podemos esquecer do contexto em que essas coisas aconteciam. Uma região árida, uma região extremamente quente, onde água é algo muito escasso. O pastor, ele tinha que conhecer os caminhos, ele tinha que saber quais eram as alamedas, as avenidas, para que, saindo com as suas ovelhas, elas não viessem perecer, elas não viessem se assustar, elas não viessem passar por algum tipo de coisa que fugisse ao controle dele, então elas morreriam,
por qualquer coisa, porque nós estamos falando de um animal extremamente frágil e absolutamente dependente. Portanto, quando o texto diz aqui que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, na verdade a melhor tradução aqui seria: o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Não é que nada me faltará do ponto de vista daquilo que as outras pessoas têm, almejam e conquistam na vida, mas de nada eu sentirei falta em relação àquilo que as pessoas têm e eu não tenho, aquilo que elas conquistaram e eu não conquistei. Por quê? Porque eu tenho um Deus da providência, que cuida de mim, nos mínimos detalhes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você sabe o que era arrumar um pasto verdejante ali? Naquela região quente, calórica, intensamente. Era muito difícil, era muito complicado. Mas o pastor conhecia o caminho para que a sua ovelha se alimentasse, comesse, permanecesse forte. Então aqui nós vemos ações providenciais da parte de Deus, mostrando que este Deus é quem mantém a vida do seu povo, porque este Deus tem um pacto com o seu povo, tem uma aliança com o seu povo, e o seu povo aliançado com Deus, Deus jamais permitirá com que ele sinta falta de coisas que são básicas para a sua vida. É Ele quem alimenta o seu povo, é Ele quem dá pasto para o seu povo, é Ele quem sacia a sede do seu povo, é Ele quem guia o seu povo pelos caminhos corretos, por graça. Se fosse pelo seu merecimento, imagine, se fosse pelo nosso merecimento. Há pessoas que vêm ao culto e ficam tão perturbadas que elas não conseguem, ou o culto, ou alguma outra igreja, ou ouviram a palavra de Deus, elas ficam tão perturbadas que elas são inquietas. Elas vêm, mas o coração não está aqui. O coração está nas suas preocupações diárias, no seu trabalho, nos seus negócios, no WhatsApp, no Facebook, em qualquer outra coisa. E ainda assim, Deus é gracioso. Deus é gracioso conosco quando muitas vezes nós expressamos contra Ele a nossa fidelidade, ou seja, infidelidade. Nós vemos Deus agindo em prol da vida de Davi de forma extraordinária, mesmo que as circunstâncias fossem ameaçadoras, mesmo que as circunstâncias fossem negativas contra as ovelhas, o texto bíblico diz que Deus cuidava delas, em todos os seus detalhes, mostrando a providência e o cuidado de Deus, para que eles entendessem que este Deus era um Deus pactual, era um Deus aliancista, era um Deus que os amava. E assim Davi, como alvo deste salmo, se coloca como alguém que era poderoso, era rico. Nós estamos falando de gente rica, poderosa, estamos falando de um rei de Israel, e o maior de todos, aquele que lutava com uma capacidade extraordinária, aquele que tinha uma visão bélica, de estratégia de guerra como ninguém. Ele preparou o reino que durante mais 40 anos, ele reinou 40 anos, e mais 40 anos ficou estável para o filho dele. Estamos falando de um homem que era apaixonado pela Escritura, por Deus, era rei, era poderoso, era rico, era homem afamado, mas que sabia que ele não sentia a falta das coisas, porque Deus guardava o seu coração, e ele era como uma ovelha, alguém frágil nas mãos de Deus. Os homens hoje são metidos a bestas. Algumas pessoas não tinham nada, começam a ter alguma coisa, eles se acham autossuficientes. Eles se esquecem e perdem a referência de que Deus é o Senhor do coração deles, de que eles são ovelhas nesse mundo, são tão frágeis, que um simples vento, uma simples gripe, um simples vírus desconhecido os faz prostrar. Se existe alguma coisa que nós deveríamos prestar atenção em relação àquilo que nós somos, e todos os seres humanos são como ovelhas, animaizinhos frágeis. Davi sabia disso, ainda que fosse poderoso. O problema é que as nossas inversões de valores, elas mudaram tanto de anos para cá, que nós pensamos que somos alguma coisa pelo aquilo que temos, pelo que construímos, pelas propriedades que nós adquirimos, pelo dinheiro que nós conquistamos. Davi era um homem rico de poder. E ele sabia que a vida dele era como uma ovelha, que precisava de cuidados da parte de Deus, e não de si próprio. Davi, mesmo sendo um rei magnífico e vencedor, ele sabia que todo o seu sucesso e toda a sua condição brilhante
vinha de alguém maior do que ele, que era o pastor da vida e do coração dele. Davi sabia que todo esse cuidado era por parte da graça de Deus. Deus o guiava pelas águas de descanso, Deus dava a ele alimento bom, Deus o fazia descansar em lugares com sombra e com prazer, impedindo aquele sol escaldante sobre a sua cabeça, por graça. É o que diz aí o verso de número 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu creio que é isto aqui que deveria, de certa forma, incomodar o nosso coração ainda mais. A importância das coisas não está no que eu tenho, não está no que eu conquisto, mas em Deus que tudo supre na minha vida. Davi era um homem poderoso, como eu disse, um homem forte, um homem rico, mas ele entendia que as suas conquistas pessoais, o seu poder, a glória que ele havia adquirido neste mundo, não era nada por merecimento. Ele era como uma ovelha, assim como Israel era como ovelha diante da presença de Deus. Nós vemos que não são as coisas que cuidam de nós, não são as coisas que nos oferecem segurança, mas o nosso Deus, que é o nosso pastor. É nele que nós deveríamos aprender a descansar o nosso coração e expressar toda a nossa confiança nele, porque é através da providência de Deus que todas as coisas vêm sobre a nossa vida. Então, quando nós olhamos para o passado, antes da reforma, e vemos que estes homens como Savonarola, por exemplo, John Wycliffe, John Huss, foram grandes precursores da reforma naquela época, isto mostra a grandeza da graça de Deus, preparando o mundo para que ele pudesse romper definitivamente com todo tipo de idolatria e de pecado da época e pudesse reacender, firmado da Escritura e na palavra de Deus, obra da providência. Nenhum daqueles grandes homens foram homens autossuficientes, homens que olhavam para si mesmos e que temessem a sua própria vida, mas homens que tinham um coração naquele que é o pastor da gente, que supre as nossas necessidades, que nos dá. A gente vive no mundo de propaganda, a gente vive orquestrando na mente das pessoas para que elas façam coisas que nós gostamos ou comprem o nosso produto. É o que acontece constantemente. O mundo do marketing está aí para expressar isso de forma absolutamente clara. Muitos de nós nos esquecemos que quem supre as nossas necessidades é Cristo. Ele é o supremo pastor. As obras da providência sempre virão em nosso benefício, sempre nos sustentarão. Nós não sentiremos falta de nada, ainda que não tenhamos aquilo que os outros têm, ainda que não conquistemos as glórias deste mundo. São coisas que precisam, às vezes, ficar constantemente presentes na nossa memória, para que a gente perceba que nós temos à nossa volta e temos conosco um pastor que cuida da gente, e ele cuida de forma totalmente diferente. O povo de Deus tem quem lhe sustente. O povo de Deus tem quem lhe sustente. E você pode estar pensando aí, mas Deus pode usar essas coisas para me sustentar, sem dúvida. Agora, até que ponto você tem confiado que essas coisas que você utiliza dele é para o seu sustento, ou é simplesmente para que lhe sobre coisas? Pelo medo que você tem, pela sua insegurança, pelo pavor de que seus projetos e os seus sonhos não vão para frente. E aí você não tem confiado inteiramente naquele que é o pastor e que diz: nada te faltará. Isso é muito claro. Em que aspecto? Quando nós mais investimos nas nossas coisas pessoais do que no reino e na glória de Deus. Seja em qualquer coisa. É isso que é um divisor de águas, que mostra essas grandes mudanças que acontecem na nossa vida. Calvino, quando estava para morrer, fez um testamento. E ele fez um testamento dizendo assim: olha, tudo que eu estou deixando para os meus 2 filhos, que eram filhos de Delete, e para alguns amigos, não é absolutamente nada, nada comparável àquilo que eu já deixei aos outros meus filhos espirituais, que tem a ver com a Escritura, com a verdade e com a palavra de Deus. Talvez nós tenhamos nos equivocado de anos para cá, achando
que herança e segurança é o que nós fazemos, é o que nós podemos construir e adquirir. E nos esquecemos que o Senhor é o nosso pastor. Ele cuidou de Davi, que era um homem rico. E Davi sabia que precisava dele. Mas esse texto continua ensinando a gente, pelo menos a mim. E uma outra coisa que eu creio que seja interessante observar nesse texto aqui, partindo, na verdade, no verso 4, é que se o Senhor é por mim, ainda que hajam dificuldades e empecilhos ali, eu consigo vencer. Por quê? Porque Deus é um companheiro poderoso. Ele não é qualquer companheiro, cuja proteção, cujo cuidado para conosco se estende por todos os caminhos pelos quais nós andamos. Ele não é qualquer um. Ele não é alguém limitado pela própria realidade em que nós vivemos. O verso 4 vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O problema é que tem gente que quer se proteger tanto que não quer andar pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande, e Davi aqui sabe o que é andar pelo vale da sombra da morte. E eu vou mostrar para vocês isso aqui. Nós queremos que a providência esteja tanta na nossa mão que nós perdemos a percepção de que lutas e dificuldades são boas. E ele continua aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. É isso. Isto aqui é a diferença. A similitude que Davi usa aqui retrata um animal indefeso, carente, como se estivesse numa floresta grande, perto de uma caverna com animais ferozes, prontos a destruí-lo. O vale de sombra da morte é traduzido aqui, muitas vezes nesse sentido: um lugar inóspito, onde feras estão acoitadas, protegidas, esperando você chegar para te devorar, para te destruir. Davi entendia disto. Ele sabia das dificuldades que era a sua trajetória neste mundo. Ele passou por momentos dificílimos em todos os sentidos. Mas ele sabia que quem estava guiando a vida dele não eram os seus sonhos pessoais, não eram os seus projetos próprios, não era a sua capacidade simplesmente, mas ele sabia que quem o estava guiando era o Senhor. Tu estás comigo, tu que me guias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Agora, Davi teve medo. Claro que teve medo. Ele teve medo quando ele se encontrou com o rei em Aques, e ele fingiu de doido porque ele tinha medo de morrer. Ele teve medo quando o filho dele, Absalão, foi juntamente com um exército de usurpadores para tentar destruir o seu reino. Como é que ele diz que não temerei? Não temerei aqui é como nós muitas vezes tememos os nossos temores, no sentido de ficarmos tão absolutamente alarmados, tão profundamente nervosos com determinadas circunstâncias da vida, que nós esquecemos de que Deus está com a gente. Nós focamos somente no problema. Não significa que Davi não tivesse. Existem vários textos da Bíblia que mostram o temor de Davi em relação a isso. A questão é que os temores que ele tinha não foram maiores do que a dependência dele diante de Deus. É por isso que ele diz: não temerei. Porque ainda que ele andasse por um vale da sombra da morte, com feras cafungando no seu pescoço, no seu ouvido, essas coisas não poderiam ser maiores do que a sua confiança em Deus, do que a sua dependência em Deus. Isto aqui mostra um Davi absolutamente humano, como eu e você, não é? Gente que tem medo, gente que se apavora, gente que muitas vezes fica angustiado, aflito e ansioso com as dificuldades da vida. Sem dúvida, isso é coisa de gente. Mas gente que tem o Senhor como pastor precisa entender de forma clara que mesmo essas coisas que nós sentimos, elas não podem ser maiores do que a nossa confiança em Deus.
Não podem. O nosso Cristo teve medo. A Escritura mostra isso claramente. Quando ele vai ao Getsemane, ele teve medo. Ele ficou ansioso, amedrontado, com a ira de Deus que viria sobre ele. Mas isto não era a ponto de ser maior da confiança que ele tinha em Deus, de que Deus resolveria o ressuscitando e ele também pelo poder de si mesmo ressuscitando. Então isso mostra que não há conflitos de entendimento quando nós falamos das dificuldades que nós enfrentamos aqui e ali. Davi sabia que no decorrer da sua vida ele passou por muitos caminhos difíceis e escorregadios. Este salmo expressa o sentido profundo e incontestável das ações de graça dele para com Deus por tudo que Deus havia feito por ele. Davi não se esqueceu, e nem nós deveríamos esquecer, sabe do quê? Que quando nós passamos por vales tenebrosos, quem está conosco é o nosso Deus. Tu estás comigo. Às vezes a família está contra nós, às vezes os nossos amigos, os nossos irmãos, a sociedade como um todo, as pessoas se ajuntam contra nós, mas tu estás comigo. Talvez a gente precise relembrar, houve alguns momentos na vida de Davi que ele foi privado de amigos, ele foi privado de familiares, ele foi privado de compatriotas. Lá em 1 Samuel capítulo 21, do verso 10 ao 15, o verso 12 mostra aquilo que eu falei anteriormente para vocês, que Davi sentiu medo, fingiu-se como doido. Ele andou por caminhos da morte, da tragédia. Sabe quando? Quando Saul, por inveja, começou a persegui-lo. E ele teve que sair de uma região e de outra região, abandonando o seu amigo Jonatas, por conta de um pai que era um homem invejoso. 1 Samuel capítulo 20, verso 31. Em 2 Samuel capítulo 15, do verso 1 ao 18, ele foge outra vez. Ele vai por caminhos de sombra da morte, onde a morte estava ali, cavalgando à sua volta, tendo como grande cavaleiro o seu filho Absalão. E ele foge para não ter um confronto armado com o seu filho, porque ele sabia o que aquilo poderia causar. E no capítulo 18, a morte ainda cafungando no seu pescoço, ele vê o seu filho morrendo na ponta da espada de Joabe. Portanto, este homem soube o que era andar, mesmo sendo um rei poderoso, sobre o vale da sombra da morte. Em 1 Samuel capítulo 17, a história conta da luta dele com Golias. Ninguém quis lutar com Golias. Tinha um exército de Israel, com homens poderosos, fortes, preparados, todos eles caracterizados com as suas roupas de guerra, com a sua espada. Davi não aguentou a espada na mão. Lembram-se disso? Isso é Bíblia, isso está na Escritura. Mas ele se levantou e disse: eu vou enfrentar essa morte, que se chama Golias. Pegou 5 pedras, precisando somente de uma, e acertou no meio da testa daquela cabeça, que aqui na igreja ninguém é comparável ao tamanho daquela cabeça, provavelmente só aquele que está a nos ouvir em casa, não é? E que pegou no meio. Ele foi lá com a espada, cortou a cabeça, colocou embaixo do braço e saiu andando. Portanto, quando nós olhamos para essas coisas, Davi andou por vale de sombras da morte. Você pensa que você já enfrentou muita coisa difícil? É provável que você já tenha enfrentado, mas este homem que escreveu este salmo, este homem que está dizendo que experimentou da providência de Deus no coração dele, no cuidado dele, além de ser rico, competente para lutar, capacitado de dirigir e de conduzir exércitos, era um homem que dependia do Senhor. Tu estás comigo. O exército dele não era nada, a espada dele não era coisa nenhuma, as riquezas dele não valiam nada, se realmente ele não estivesse sobre a sombra protetora do seu Deus. Ele não temeria nada, não é por conta dele, mas é porque Deus estava com ele. Temos esquecido disso. É por isso que os nossos temores são maiores do que a nossa confiança e dependência de Deus. Temos nos esquecido de que o Senhor está conosco. É por isso que as pessoas fazem falcatruas nos seus negócios, mentem, enganam, roubam.
É por isso que as pessoas, elas superfaturam os seus negócios, elas enganam irmãos da igreja. Porque eles acham que quem lhes traz segurança é o dinheiro. Quem dá segurança para eles são as coisas deste mundo. Eles se esquecem que quem está conosco é o Senhor. É por isso que nós vemos no decorrer da nossa trajetória cristã, o entendimento ao longo dessa história do quantos homens foram abençoados por Deus e que estiveram sob o controle e a direção de Deus. Tanto é que ele fala do cajado aqui e do bordão, que eram duas ferramentas que o pastor usava. Uma para se proteger, que era o bordão. O outro era o cajado, que era para conduzir a ovelha se ela de repente viesse por um caminho errado. O bordão e o cajado utilizados aqui pelo pastor era algo fundamental para que para que a ovelha não viesse a se precipitar no abismo ou se desviar das outras ovelhas e teimosamente precisava às vezes de algumas lapadas para voltar para o caminho. Até nisso nós nos perdemos hoje, né? Tem ovelha sensível demais, melindrosa demais, amedrontada demais, que você fala alguma coisa em relação à Escritura, ele não dá ouvido para a Escritura. Perdeu-se completamente a dimensão da verdade de Deus que deve dirigir a nossa vida. Você diz para ele: ovelha, não faça isso. Isso pode prejudicar a sua vida, a sua família, os seus negócios, mas ele quer. Ele quer. E ele fica com raiva. E ela vira a cara. E eles ficam magoadinhos, porque eles não querem o cajado e o bordão para conduzi-los a pastos verdejantes, para que a sua fome, a sua angústia, a sua dor sejam saciadas, para que estas coisas se controlem na sua vida. Você pode falar com o insensato, com o tolo, o quanto você quiser, que ele não te ouve. Repreende o sábio, a Escritura diz, e ele o quê? E ele te amará. Sábios são assim, eles ouvem, eles escutam, eles são cajadados, conduzidos, eles refletem. O tolo despreza a sabedoria. Tu estás comigo. Nunca se esqueça que você pode às vezes passar por momentos muito difíceis na sua vida. E Deus pode estar usando isso como cajado para te trazer, para te fortalecer, para te renovar. Não vá na conversa dos outros. Não escute outro que não seja o Supremo Pastor. Davi fez isso aqui. Ele sabia que acima dele existia um Deus pactual, e era este Deus a quem ele tinha que dar ouvido, escutar de maneira absolutamente suave, tranquila, para que ele fizesse aquilo que honrasse o nome de Deus. Deus usa o cajado, o bordão, como alertas para trazer o povo ao seu caminho novamente, para que a ovelha possa olhar para o seu coração e reconhecer a sua dependência de Deus. Tu estás com ele. Não interessa mais quem tivesse com ele. Deus estando com ele era o suficiente, era o que bastava. Você pode estar no meio de uma guerra, de um furdúncio danado, se você tem as convicções de que Deus está com você ali, seja no conflito qual for, vai, segue em paz e com tranquilidade. Agora, quando você não tem certeza, aí você começa a elaborar coisas suas, você começa a querer se garantir com as coisas, você começa a construir projetos nos quais você consegue providenciar as suas próprias bases de necessidade. Cuidado com isso. Tu estás comigo. E esse é o contraste. Um homem rico, poderoso, grande, mas que tinha suas necessidades fundadas num Deus que cuidava dele, que sustentava ele, que o amparava em todo o tempo. Em último lugar, quando Deus é por nós, ainda que hajam empecilhos e dificuldades, nós vencemos. Em terceiro lugar, porque servos de Deus sabem que as coisas desta vida apontam para um alvo maior. E este alvo maior que nos aguarda. Verso 5 e verso 6. Diz aí:
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Deus é quem supre todas as necessidades da vida do seu povo. Eu estou dizendo isso aqui. A mesa é de Deus. Quem prepara a mesa é Deus. Quem sustenta e alimenta o seu povo é Deus. Portanto, quando o texto diz aqui o que está dizendo, ele está dizendo assim: aqueles com quem Deus tem um pacto, Ele faz uma diferença cuidando dessas pessoas de tal forma que tudo aquilo que eles têm necessidade, Deus dará a eles. Prepara-me uma mesa na presença do seu adversário, do meu adversário, do meu inimigo. O meu cálice transborda. Coisas essas que mostravam a riqueza e que ao mesmo tempo mostravam que o indivíduo, com essas coisas, ele estava saciado. Ele tinha o necessário para a vida dele. O texto, quando fala a respeito da mesa preparada e do cálice transbordante, está mostrando de forma muito intensa que Deus é quem dava tudo para o povo dele e que cuidava do povo dele e sustentava o povo dele em abundância. E é verdade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Tu preparas-me a mesa dos meus adversários. É interessante porque ele sai de uma figura e vai para outra. Ele deixa uma perspectiva e no decorrer do salmo ele entra em outra. Ele deixa de falar a respeito da proteção, do cuidado físico para com Davi nas lutas e nas batalhas que ele enfrentou, e agora ele passa por uma outra situação, dizendo que cuida de Davi nas suas necessidades básicas de subsistência: comer, beber, se vestir. É isso. O óleo era um unguento derramado sobre a cabeça das pessoas sempre que elas chegavam a uma casa naquela região da Palestina naquela época. Por quê? Por conta do intenso calor, do suor e do mau cheiro, do odor. Então, quando você chegava na casa de alguém, ele derramava o óleo para que a conversa fosse agradável e você não tivesse fedendo, exalando odores. Então era derramado sobre o indivíduo o óleo para que ele pudesse refrescá-lo e ao mesmo tempo trazer um aroma agradável ao viajante. Então, quando nós olhamos aqui essa expressão, nós vemos o nosso Deus da providência, que Ele não simplesmente dá vitórias ao povo nas suas questões subjetivas, pessoais, nas lutas do dia a dia, em relação às tentações, aos problemas que às vezes nós enfrentamos com saúde, com dinheiro ou com coisas desse sentido, mas as questões de manutenção básica da vida, o Senhor nos dá. Ele traz até nós. E Ele utiliza-se às vezes de, inclusive, alguns mimos para com a vida do seu povo. Deus livra o seu povo das armadilhas, mas Deus faz uma obra completa quando Ele socorre o seu povo em meio aos momentos difíceis. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não tem jeito. Aqueles que são de Cristo são perseguidos por Ele. Você deveria levantar as mãos para o céu quando às vezes o cajado de Deus vem sobre a sua vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Ou seja, eu vou tentar correr, mas ela vai atrás. Essa é a ideia. Não dá para correr do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade do Senhor. Não dá. Você pode tentar de todas as formas, Ele vai atrás. Certamente me perseguirão por todos os dias da minha vida. Quantas vezes você já não esteve prostrado, entristecido, amuado, ansioso, amedrontado, jogando a toalha, achando que os seus projetos e sonhos, eles não irão para frente, achando que o que você fez foi uma grande bobagem, pensando que realmente você perdeu o controle da situação e agora você não tem mais o que fazer. E a bondade e a misericórdia de Deus seguem atrás da gente.
mostrando o cuidado e a proteção dele e o seu socorro para a nossa vida em momentos difíceis. Davi entendia que a sua motivação não estava nas coisas que ele podia conquistar, mas na bondade de Deus, de forma generosa. A sua confiança era confiada a Deus, portanto, o seu bom aroma é expressado no unguento que descia sobre a sua cabeça, mas ao mesmo tempo em Deus, em cumprir tudo sobre a sua vida. A esperança de Davi não estava nas coisas e empreendimentos deste mundo, conforme diz o versículo aqui, mas no Senhor. Tanto é que ele diz no verso 6, habitarei na casa do Senhor. O coração dele não era disto. Não eram essas coisas que o seduziam. A segurança dele não estava no seu reino, na sua força, na sua glória e nos seus tesouros. Ele olhava para frente, e o que ele via na frente era a esperança de habitar no novo céu e na nova terra, de estar com Cristo. E é isto que deveria nos fazer, frente às lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, seguir com esperança e com absoluta convicção de que Deus está conosco. Nós não podemos mirar para as coisas deste mundo, nós não somos daqui, nós habitaremos em lugares melhores, em lugares maiores. A nossa segurança deve estar em Cristo, mesmo diante de toda essa pandemia, de todos os tipos de dificuldades que nós enfrentamos. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e ainda que você tente sair do caminho, ela vai atrás de você, porque o que te aguarda é uma vida diferente da qual você vive. Habitarei na casa do Senhor. Você não habitará na casa do Senhor pelas suas obras, pelas suas promessas, pelas velas que você acende, pelo dinheiro que você dá. Não é pelo seu mérito, não é porque você é bom, porque você não é, mas por conta da graça de Cristo na nossa vida e no nosso coração. A esperança de Davi não estava nas coisas e nos empreendimentos deste mundo. Ele diz assim, habitarei na casa do Senhor. Esta casa aqui é por pouco tempo, ela está se defenecendo a cada dia, ela está se deteriorando. O meu lugar de habitação eterna é com o Senhor, é na presença dEle. E é isso que deveria, inclusive, nos ajudar a vencer as tentações e os pecados da nossa vida. Nós às vezes fazemos deste mundo a nossa casa, nesta configuração, e não é. Nós fazemos deste mundo o nosso habitat natural, e não é. Nesta configuração, não. Ele terá que ser renovado para que nós venhamos habitar nele novamente. Este salmo aqui é incontestável, de que ele aponta para Jesus Cristo como o supremo pastor. É interessante que lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 4, a Bíblia diz que Jesus é o supremo pastor. Ele é o pastor da vida do seu povo. Quando nós olhamos para João capítulo 10, a Bíblia fala de que Jesus Cristo é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. E é isso que o texto fala quando ele menciona o fato da justiça de Cristo, ou da justiça de Deus. Porque foi exatamente isso que Deus fez em benefício do seu povo, para que nós habitássemos a eternidade com Ele. Ele deu a sua vida por nós. Ovelhas frágeis, que titubeamos entre um e outro pensamento, que muitas vezes buscamos seguranças em nós e nas nossas construções pessoais, que nos deixamos influenciar por irmãos, por parentes, por conversas que são tolas, que permitimos às vezes com que os caminhos do desvirtuamento da vida e da história cristã se tornam preponderantes no nosso coração, nos esquecendo que nós precisamos de andar anuídos com a esperança de que nós habitaremos no novo céu e na nova terra, e de que essas coisas aqui passarão. Às vezes nós somos muito influenciados por oásis que não passam de mentira, de simulacro, e que às vezes aparecem nos momentos desérticos da nossa vida, porque nós nos esquecemos que o Senhor está conosco sempre. Ele é o supremo pastor, é Ele que vai cuidar de você, é Ele que vai cuidar de mim. Portanto, ainda que os dias sejam ruins, não sejam agradáveis, sejam momentos tensos que nós às vezes passamos nesta vida, siga firme com Cristo. Não se deixe influenciar por conversas de seus irmãos, pais, amigos que não são cristãos, por atitudes de irmãos que também não são, e que às vezes trazem grandes problemas para a nossa vida.
Siga firme com Cristo, entendendo que o que te aguarda e o que me aguarda é o novo céu e a nova terra, conquistados por Cristo e dados por Cristo para nós. Tu estás comigo, seja qual for a situação da sua vida, não esmoreça, porque muitas vezes essas situações difíceis, elas vêm para que você se aproxime, se fortaleça, se renove e busque cada dia mais a dependência de Deus. Talvez você esteja orando mais nos dias de hoje, talvez os problemas pelos quais você tem passado tenham te estimulado a uma vida mais piedosa. Talvez hoje você ore mais com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Talvez hoje você tenha refletido mais na palavra de Deus, porque às vezes os caminhos que você está não são fáceis. Mas saiba que você não está sozinho. Você tem Cristo, o Supremo Pastor, com você. Que Deus te abençoe, que Deus te renove e que você tenha essa esperança sempre firme, sabendo que no Senhor o nosso trabalho e a nossa esperança não são vãos. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, que a Tua Palavra fortaleça o nosso coração na manhã deste dia, que na manhã deste dia a Tua Palavra nos encha de esperança e nos faça recobrar ânimo em Ti. Nos ajude, Senhor, a fazermos aquilo que é necessário e dirigido por Ti, para podermos construir, vencer e passar pelas coisas difíceis pelas quais passamos, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, nos dê sempre a convicção de que não é pelas nossas mãos e não é pela nossa força, mas é por Cristo, o nosso Supremo Pastor, que tem cuidado das nossas emoções, que tem cuidado da mesa da nossa casa. Louvado seja o Senhor. Obrigado por tudo. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus o Filho e o consolo do Espírito estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Sentem-se rapidamente, irmãos. Esse momento de pandemia às vezes atrapalhou bastante a gente em vários aspectos, né? E um deles foi a nossa comunhão. Hoje nós temos aqui uma visitante ilustre na nossa igreja, né? Como nós tivemos durante meses passados, quando nasceram os nossos bebês e que vieram aqui, eu os chamo sempre porque eles não podem andar. Não é porque a gente apresenta criança na igreja, é porque nós batizamos crianças, ok? Mas quando a criança não pode andar, tem que trazer, né? E os pais vieram hoje aqui trazer a Yasmin, filha do Júlio, com a Lísia, a primeira vez que a Yasmin, ela vem à igreja, louvado seja o Senhor por isso, né? Eu queria chamar os pais aqui à frente para que a gente pudesse orar com eles, e saber que em breve, com a graça de Deus, numa próxima oportunidade, eles estarão batizando a sua filha aqui na nossa igreja. Pronto, aqui, ó. Palmeirense, né, Júlio? Se não for palmeirense, tem que ser São Paulino. Pelo amor de Deus, não vamos largar a menina perdida na mão da mãe dela, porque é corintiana, você já viu que não vai dar certo, né? Já viu que, oh meu Deus, deu vontade de morder, né? Que bênção. Essa é a Yasmin, filha dos nossos irmãos. Já está com quantos meses? 5 meses, né? E é a primeira vez que ela vem à igreja. E nós temos toda a alegria e satisfação de poder orar com eles, pedindo a Deus que ajude vocês na educação da filha de vocês. E em breve, se Deus quiser, eles estarão batizando a Yasmin aqui, com a graça de Deus. E vamos orar então pela vida dos nossos irmãos. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pela vida do Júlio, da Lísia e pela vida de Yasmin.
Deus, sustenta e fortaleça este lar a cada dia. Renova a fé e a esperança deles no Senhor. Guarda o coração deles, para que eles não sejam influenciados por coisas que às vezes queiram atrapalhar a vida deles e a comunhão deles contigo. Que desde cedo, Senhor, eles possam ensinar Yasmin crescer nos caminhos do Senhor. Obrigado. Louvado seja o teu nome pela vida desta criança tão querida, tão amada, que nós conhecíamos, ou muitos dos nossos irmãos, por fotos, mas hoje podem ver a graça que ela tem se tornado dia após dia. Que o teu Espírito Santo a conduza pelos caminhos do Senhor desde cedo, para que em breve, correndo e andando nesta igreja, ela cresça firmada em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Pode sentar. E agora eu tenho que dar, a todos vocês um feliz Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais, que você, como pai, assuma o seu compromisso na sua casa, de orar, de interceder com a sua família, com os seus filhos. Tem muitos aí procurando esse caminho, O mais novo a comemorar hoje esse Dia dos Pais é Filipinho Laval. Eu acho que é ele. Não é possível que tem gente mais nova aqui comemorando o Dia dos Pais, já que está grávida, com a graça de Deus, E esperamos que em breve, o ano que vem, esse menino já esteja aqui passeando nos corredores da nossa igreja, Deus abençoe vocês como pais. Uma alegria ter uma igreja onde muitos pais nesta igreja têm sido uma bênção na vida dos seus filhos, orando, ensinando e instruindo os filhos no caminho do Senhor. Quando o pastor Eurípides estava solteiro, se cobrava para que ele casasse, e eu fui defensor dele muitas vezes com relação a isso, mas ele casou-se e agora cobra-se o filho, Esses dias eu cobrei o filho dele, falou a Esté tem que aprender inglês primeiro. Eu falei, meu irmão, o que tem a ver inglês com... Não é verdade? Mas eu já jogo, você já sabe que eu já jogo, não tem esse negócio. Eu falei, meu irmão, vamos... não sei o quê, porque filho... Falei, rapaz, filho vai... Lá na barriguinha dela, ele já vai estar aprendendo uma estrutura de uma outra língua. E vai aprender mais rápido que você. Você fica ligeiro não, que você vai ver. Mas aí o povo já fica cobrando, outro filhinho, agora casou, agora quer ter filho. Gente... Daqui 2 anos, meu nego, daqui 2 anos, eu quero essa criança entrando nessa igreja falando croata. Amém? Amém ou não amém? 3 anos, amém ou não amém? Está gravado para o mundo inteiro aí, hein? 3 anos? Está dizendo 3 anos, hein, irmão? Parabéns a todos os pais, Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado e muito feliz com a sua família hoje. Glória ao Senhor. E hoje à noite, às 6, estaremos aqui novamente com a graça de Deus.